Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui na orla de São Caetano de Odivelas. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês e vou mostrar um vídeo extremamente importante. A meu ponto de vista é um alerta ou uma dica, não sei como vocês vão entender, mas eu acredito que é muito importante você saber disso antes de aplicar o processo, antes de decidir realmente fazer um processo imigratório, tá? E durante também a preparação do seu processo. Se você decidiu fazer sozinho, que seria uma self-petition, ou se você vai fazer com o advogado, eu acho que essas informações, essas dicas aqui que eu vou passar, elas são importantíssimas para qualquer fase do seu processo, tá? Mas principalmente antes da decisão e na preparação do seu processo, tá? Isso serve também para quem está fazendo o processo de EB2NW, mas também pode servir para outros processos imigratórios, tá certo, gente? Então é um videozinho rápido que eu vou fazer com vocês para alertar sobre esses pontos. Então, essa é um pouquinho da orla daqui de São Caetano de Odivelas, no estado do Pará. Pois é, então vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje. Eu vim conversar com vocês sobre um ponto que eu acho extremamente importante para quem está em processo de decisão, de imigração e preparação do seu pleito imigratório. Para mim, a primeira coisa é: se informe, estude o processo que você vai aplicar, certo? Por que que isso é importante, gente? Eu iniciei meu processo, como eu já falei nos vídeos anteriores, contando um pouco da minha história, de como é que foi o nosso processo e tudo mais, e a minha timeline. Eu decidi por esse processo em 2019. E desde aquela época eu iniciei a fazer pesquisas, a fazer buscas para conhecer, para entender o que era o visto EB2NW e quais eram as minhas possibilidades para mudar para os Estados Unidos. Por que que é importante você estudar? Porque eu também já falei para vocês que eu tenho conhecidos que moram lá. O meu irmão mora lá. Eu tenho um amigo também do meu marido, que acabou se tornando meu amigo, que já mora lá há muitos anos, praticamente 15 anos. Todos eles foram para lá com os seus documentos, certo? Por outros motivos, Enfim, no caso deles foi até por ordem familiar, eles herdaram, os documentos. E eu perguntava para eles que moram lá e eles não sabiam sobre o processo que eu estava passando. Eles não conhecem esse processo. Só que aqui no Brasil, fazendo minhas buscas, fazendo minhas pesquisas, eu descobri o EB2NW, eu descobri que de fato ele existe, que era possível, tá? Agora, o alerta. Ao mesmo tempo que eu descobri muitas informações verdadeiras, eu também descobri e encontrei pessoas que não queriam passar as melhores informações. Por exemplo, eu tive contato, o primeiro advogado que eu comuniquei, que eu entrei em contato sobre o visto EB2NW, ele não tinha experiência com o visto EB2NW. Foi um advogado que eu entrei em contato porque um outro dentista, um conhecido dentista, tinha aplicado o visto EB1. E quando eu enviei meu currículo, ele já me disse que eu não seria elegível porque eu tinha que ter 10 anos de experiência. Naquela época, foi o primeiro contato. Eu poderia ter desistido simplesmente, porque foi a primeira pessoa que eu falei e ela já me disse que eu não era elegível para o visto. Mas eu resolvi continuar pesquisando. E depois eu descobri que eu não precisava ter 10 anos de experiência. Naquela época eu tinha apenas 7 anos de experiência. E eu descobri que o EB2NW, como eu também já fiz um vídeo aqui falando para vocês da elegibilidade, dos critérios, para eu me enquadrar num critério que seria até o Advanced Degree, eu tinha que ter apenas 5 anos de experiência mais a minha graduação, que já era o ensino superior. Então, se naquela época eu tivesse desistido simplesmente do pleito, porque o primeiro advogado me disse que eu não era elegível, até porque ele não tinha experiência, eu não estaria hoje aqui contando a minha história para vocês. Então, eu não desisti, continuei pesquisando, falei com outros advogados. Ao mesmo tempo que eu falei com esse advogado que disse que eu não era elegível, eu encontrei um advogado, na verdade uma empresa, de consultores na época, que me cobrou $30 mil para fazer o processo. E aí eu achei mais uma vez um absurdo, não fiquei satisfeita com aquela resposta e eu precisei continuar pesquisando.
E aí vem a situação. Antes de decidir seu visto, pesquise muito bem, entenda no próprio site da IOSS se você já tem como decidir se você é ou não elegível. Claro que você vai ter que conversar com o advogado, você vai ter que falar sobre a sua história. Procure advogados que realmente tenham experiência com isso. Agora, mesmo depois de decidir, por exemplo, em aplicar o visto, eu não parei de pesquisar. Se você decidir, por exemplo, fazer por um advogado, que foi o meu lado, eu acabei pesquisando até encontrar um advogado que eu me confiasse, tá? Mas se você decidir, por exemplo, fazer por advogado ou fazer sozinho, mesmo depois da decisão, eu não deixei de pesquisar. Até hoje, gente, até hoje, que o meu caso já foi, graças a Deus, aprovado, já mostrei pra vocês, eu continuo assistindo vídeos, eu continuo pesquisando no site da ISS, continuo indo atrás de informação. Por quê? Primeiro, eu acho assim, eu tinha muito medo de ser enganada, né? Porque quando você descobre esse processo, você fala, meu Deus, será que é possível mesmo? E eu, de início, ficava receosa e preocupada. Então, eu fui me informar. Eu acho que quando você tem informação, você consegue, né, entender aquilo ali. Você consegue entender os processos, por exemplo, o Visa Bullet. Era uma coisa que eu não sabia, que eu tive que pesquisar agora, que na minha época que eu apliquei, eu não tinha que me preocupar com isso. Mas hoje, eu tô tendo que me preocupar, porque eu tenho que saber que se o Visa Bullet, a minha data de prioridade, não estiver incluída, eu não vou conseguir receber o meu green card, por mais que ele já esteja aprovado, tá? Então, isso é importante. Informação. Busque informação em qualquer fase que você estiver no processo, mesmo que você estiver fazendo com o seu advogado. Não pare de buscar informação. E outra dica, que aqui já vai também para quem decidiu fazer com advogado. Eu não deixei de me envolver no processo, gente. Todas as etapas, tanto que hoje algumas pessoas, eu entrei em alguns grupos até, né, algumas pessoas estão vindo perguntar para mim, eu estou tentando ajudar com todas as informações que eu tenho sobre o visto, né, sobre tudo isso. Por quê? Porque mesmo que o meu caso tenha sido preparado com ajuda, né, com o auxílio de um advogado, eu participei de todas as etapas. Tanto que eu demorei 10 meses para preparar o pleito, porque eu estava sem muito tempo na época, mas eu quis fazer tudo. Eu chequei tudo, eu que enviei os documentos para tradução, eu checava todas as traduções. Se a tradução não estava correta, eu pedia para trocar. Então, assim, não é simplesmente pegar uma empresa dessa que diz assim, pague US$ 20.000, seu caso vai ser tudo preparado, nós fazemos tudo aqui, e você simplesmente manda seus documentos e depois. Nós vimos recentemente, né, um caso aqui de um casal daqui do YouTube que divulgou que eles simplesmente não conseguiram visto por um erro dos advogados. Então, assim, não é porque você fez com o advogado que você já está tudo certo. Você tem que se envolver no seu processo. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber quais documentos eles estão enviando. Você tem que checar seus documentos, saber se está tudo certo. Você tem que estar envolvido, porque é a sua vida e a vida da sua família que está em jogo nesse ponto. Então, essa, né, basicamente é a minha dica de hoje, né, a minha informação, o meu alerta a todos vocês. Se vocês quiserem fazer com um advogado ou sozinhos, vocês precisam estudar o processo. Vocês precisam entender cada etapa e se envolvam nisso aí. Tá bom, gente? Então, hoje é isso e até mais. Espero continuar trazendo algumas informações para vocês sobre esse visto e sobre o nosso processo migratório. Não se esqueça de se inscrever no canal, até agradeço quem já está se inscrevendo, quem está mandando mensagens, tá bom? Que nós estamos por aqui para ajudar a todos vocês.